Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Farmácia Cast, o podcast feito por estudantes a todos interessados na saúde. Eu sou Raquel Mota, estudante do curso de farmácia da UERJ Zona Oeste. E no programa de hoje temos também a professora Alessandra Nascimento. Boa noite, professora! Olá, Raquel, boa noite à equipe toda, que a gente tem uma equipe grande aqui nos bastidores, né? Então, boa noite a todos. Boa noite também a quem está nos ouvindo. Bom, vocês já ouviram falar de atenção básica e saúde da família? Provavelmente sim. A atenção básica em saúde é a porta de entrada para um sistema mais humano, acessível e eficiente, onde cada cuidado preventivo transforma vidas e constrói um futuro mais saudável para todos. E hoje, para falar sobre esse tema tão importante da atenção básica e saúde da família, temos uma convidada especial, a farmacêutica Flávia Ferreira. Flávia é natural de Criciúma, Santa Catarina, e iniciou sua trajetória profissional com um curso técnico em Química, onde surgiu seu interesse pelas ciências da saúde. Formou-se em farmácia pela Unesc, a Universidade do Extremo Sul Catarinense, participando de estágios em unidades básicas de saúde, farmácia de manipulação e projetos de extensão como a Farmácia Solidária. Após a graduação, atuou por quase 2 anos em drogaria, adquirindo experiência no atendimento e na orientação sobre o uso racional de medicamentos. Atualmente é residente do programa de residência multiprofissional em atenção básica e saúde da família, desenvolvendo ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde. Seja muito bem-vinda, Flávia. Boa noite, gente. Muito obrigada pelo convite, Alessandra, Raquel. Eu fico muito lisonjeada de estar hoje podendo estar falando um pouco sobre a residência, né? Que é um assunto tão legal e que acaba que muita gente não conhece, né? Então, espero estar agregando aí no conhecimento de todo mundo hoje. Vai agregar muito, Flávia. Bom, então vamos começar com a primeira pergunta. Flávia, segundo seu currículo, foi ainda no curso técnico em Química que surgiu o interesse de cursar farmácia na faculdade. Como foi então a experiência durante a graduação de farmácia e depois de formada, como foi o processo de entrar no mercado de trabalho e conseguir um emprego e dar os primeiros passos na profissão? Isso, então. Eu fiz técnico em Química, né? E assim como na graduação, no técnico, a gente precisava fazer um estágio obrigatório para concluir o técnico, né? E eu acabei indo para uma farmácia de manipulação, né? E foi aí que eu me apaixonei pela área de farmácia, né? De poder manipular um medicamento na dose específica para aquele paciente, ou numa via de administração específica, né? Se o paciente não pode tomar em comprimido, só tem comprimido, e a gente transformar em líquido. Então, assim, foi onde eu me apaixonei mesmo e quis começar o curso de farmácia, né? Logo que eu comecei o curso, surgiu a oportunidade de fazer estágio, então sempre que eu conseguia conciliar, eu ia fazendo para ganhar experiência mesmo, né? Então foi mais ou menos assim. Então eu entrei trabalhando na manipulação, né? Fazendo estágio, depois trabalhei, né, na manipulação também por um tempo, e depois fui para a unidade básica de saúde fazer estágio, né? Onde eu ficava na farmácia fazendo atendimento. Porém, eu estava no começo da faculdade, não sabia muito sobre medicamento, né? E foi onde eu fui começar a estudar mais um pouco sobre os fármacos, né? Apesar de já estar na faculdade, mas já estudando ali um pouco sobre. E daí depois fiquei mais um tempo na manipulação e depois fiz extensão também. A extensão universitária, né? Dentro da universidade que eu fiz a faculdade.
E logo que eu me formei, assim, aqui onde eu trabalho, onde eu moro, né, tem muita vaga, assim, de emprego para farmácia de dispensação, para drogaria, né? Então, em relação a conseguir o trabalho, foi assim, até tranquilo, porque as vagas são bastante, né? Porém, às vezes, os horários que são um pouco mais complicadinhos, né? Mas acabou que eu consegui pegar uma vaga num horário bem bom, assim, e foi onde, assim, eu abriu bastante as portas para mim ser farmacêutica mesmo, né? Porque foi o meu primeiro emprego como farmacêutica. Então, foi bem importante estar na drogaria, né? Porque a gente abre um novo caminho também estar na drogaria, porque tu tem ali o contato com o paciente frente a frente, né? E tu consegue resolver tem a resolutividade de vários problemas de saúde ali frente ao paciente, né? Isso dá uma força para gente, né, como Sim. profissional. Quer ver quando assim tu indica um medicamento e o paciente volta, né? E fala, nossa, aquele xarope que eu tomei, eu melhorei, sabe? Isso eu acho que é muito gratificante, sabe? E daí tu fala, nossa, eu tô no caminho certo, né? Então é muito legal isso. Essa satisfação que a gente tem, né, como profissional, de realmente ajudar a modificar a vida da pessoa, né? Isso é Sim. muito bom. Mas, Flávia, eu fiquei curiosa que você falou que trabalhou num projeto de extensão na faculdade. Isso. Em que área? O que foi que você fez? Então, ali na universidade, a gente tem a farmácia solidária. Ele é um projeto, né, onde recebe medicamentos por doação e a gente faz a entrega dos medicamentos mediante uma prescrição, né, obviamente. Sempre pensando no uso racional do medicamento. Na extensão, a gente tanto fazia os atendimentos dentro da farmácia, como a gente também fazia ação em saúde, que é o que eu faço hoje em dia como farmacêutica na residência. Então, a gente ia nas escolas falar sobre algum assunto que era solicitado. Então, por exemplo, a gente ia falar sobre anticoncepcional, sobre o uso de preservativo, que é uma coisa que é prevenção à saúde. A gente ia em CRAS falar com as crianças, fazer educação em saúde mesmo, né? E daí, às vezes, a gente tinha contato com os médicos aqui pela região, onde a gente conseguia muita doação de medicamento, porque eles recebem muito amostra, né? Então, a gente conseguia muitas doações de medicamentos também com os médicos. Então, é uma coisa que aqui no nosso município a gente tem essa farmácia que ela acaba abrangendo, doando medicamento não só para a Criciúma, mas para a região toda. Tem paciente que vem de outros municípios, né, para buscar o medicamento. A gente consegue dar o acesso ao medicamento a pacientes que não têm condição, né? Muitas vezes acabam não fazendo o tratamento porque não consegue pagar por aquele medicamento, né? Então, também aumentar o acesso. Não, e medicamento é caro, a gente sabe, né? Os medicamentos Sim. são caros, nem sempre a pessoa realmente tem disponibilidade. Muito Uhum. bacana. A gente tem uns projetos aqui também, as meninas aqui, né? O nosso grupo também é envolvido, a gente vai nas escolas, é muito bacana, é muito gratificante, né? Agora, o que foi que te motivou a escolher? Assim, até você já teve essa experiência, né, na época da faculdade. Mas o que foi realmente? Aconteceu algo que te motivou a escolher a residência como caminho profissional? Eu estava meio que me sentindo estagnada, sabe? Eu achava que eu precisava de algo a mais. Além da faculdade, né? Eu sempre busco estudar mais do que a gente tem ali entregue, né, durante a faculdade, enfim, eu sempre busquei estudar mais. E eu percebi que eu precisava, naquele momento, como profissional, melhorar a minha questão de estudo mesmo, né, para poder também gerar um benefício a mais para esses pacientes, né? Então, eu resolvi entrar para a residência para ter mais conhecimento mesmo, né? Porque eu acho que, e assim, a residência está sendo um caminho assim que eu tô percebendo que a saúde é muito mais, né? Então, eu acho que é importante, né? O conhecimento, ninguém vai pegar de ti, né? E é uma coisa que só traz benefício, né? Flávia, fala um pouquinho pra gente como é a sua rotina como residente, em atenção básica e saúde da família. Uhum.
Então, para contextualizar um pouco, né, a residência ela é uma pós-graduação, né? E são 60 horas semanais. Então, 40 horas a gente está dentro do serviço. Então, por eu estar na atenção, a minha residência ser atenção básica e saúde da família, quase que todo esse horário eu estou na unidade básica de saúde, né? Na atenção primária mesmo. E as outras 20 horas a gente tem aulas, né? Então, a gente tem aula sobre vigilância em saúde, educação em saúde, enfim, aulas voltadas para o nosso edital, né? E daí, no local de serviço, né, vai variar muito qual é o local que tu tá para as atividades que tu vai desenvolver, né? Então, por exemplo, eu, além de ficar na farmácia, né, eu faço consulta farmacêutica, eu realizo práticas integrativas, a gente também tem um grupo multiprofissional com outros residentes, com outros profissionais de saúde, onde a gente faz promoção de saúde. Então, é uma rotina, assim, bem alternada, assim, sabe? Então, às vezes, eles chamam a gente para fazer alguma ação durante a semana. Muito bacana. Então, uma equipe multiprofissional mesmo, né? E o que você faz mesmo? Assim, qual é a tua parte nessa equipe? É a dispensação? O que é? Tu diz no grupo ou na equipe dentro Sim, da grupo. unidade de saúde? Na equipe dentro da unidade de saúde. Tá, dentro da unidade de saúde, eu atuo na dispensação de medicamentos, né? Controle de estoque, a parte burocrática ali da farmácia, né? Fazer pedido, olhar a temperatura, enfim, e a dispensação em si. Para além disso, eu faço consulta farmacêutica. Dentro da consulta farmacêutica, atualmente, eu estou fazendo desmame de benzodiazepínicos. E eu também faço auriculoterapia. Além disso, também a gente tem um grupo multiprofissional de atenção, de promoção à saúde, né? Onde a gente fala um pouco sobre diferentes áreas para fazer a promoção em saúde, né? Porque acaba que muitas vezes a gente não consegue, né? Não tem tempo para poder fazer essa promoção que é tão importante, tanto na recuperação do paciente quanto na prevenção, né? De agravos. Então, a gente faz essa promoção de saúde aí na nossa unidade de saúde. E você utiliza a auriculoterapia para fazer esse desmame? Sim, Ou faz também com medicamento, diminuída a dose? Também, eu faço a auriculoterapia, tanto somente aurículo, né? Numa consulta para auriculoterapia, como também eu estou fazendo a auriculoterapia em pacientes de desmame de benzodiazepínico, né? Porque tem bastante reação adversa, né? Quando eles tiram um medicamento. Então, para tentar diminuir esses sintomas. Poxa, Flávia, eu acho isso fantástico. Parabéns, viu? Porque esse é um espaço que o farmacêutico precisa atuar mais, né? A gente precisa realmente estar mais atento a esse papel do farmacêutico. Eu falo aqui com o nosso grupo, né, que o farmacêutico é o profissional do medicamento. Tudo que envolve medicamento tem que ter farmacêutico, né? Sim. Então, essa parte da atenção farmacêutica, e em particular o consultório mesmo, esse atendimento, é uma atividade, né? O que o farmacêutico ele precisa se empoderar mesmo, vestir o jaleco e ficar lá encher, farmacêutico, né? Que realmente isso daí é importantíssimo. E eu quero dar meus parabéns aí pela tua história, por estar compartilhando isso aqui com a gente, que isso daí faz muita diferença, né? Né, Raquel? Sim, faz muita diferença. E aproveitando que a gente está falando um pouquinho do papel farmacêutico, Flávia, eu queria perguntar sobre a consulta farmacêutica. Porque muita gente nunca passou por uma consulta farmacêutica e nem sabe como é, né, como funciona. Você pode explicar um pouquinho para a gente como acontece essa consulta e qual a importância dela? Sim, sim, com certeza. Inclusive, consulta farmacêutica eu nunca tinha feito
é numa drogaria, né? Então, a residência que me permitiu fazer essas consultas. Durante a consulta farmacêutica, a gente vai verificar todo o contexto de vida do paciente, né? Então, o seu processo de saúde e doença, questões hereditárias, né? Porque a gente sabe que muitas doenças crônicas são hereditárias. Vai verificar se ele possui exames atualizados, né? Então, ver se tem alguma alteração nesse exame. E claro, né, a gente vai verificar a farmacoterapia desse paciente, né? Então, quando a gente vê a farmacoterapia, existem várias outras coisas que a gente precisa verificar. Como que ele está tomando esse medicamento e como está prescrito, porque a gente sabe que acontece muito de estar prescrito de um jeito e eles tomarem de outro. E às vezes não está fazendo efeito por conta disso. A gente vai verificar a questão de interação medicamentosa, porque às vezes ele vai estar sentindo alguma interação e não sabe por que está sentindo isso. Também questão de onde ele está armazenando esse medicamento, como que ele armazena, né? Porque a gente sabe que a maioria da população guarda o medicamento na cozinha, né? E a gente sabe que é um local inadequado por conta da temperatura. Então, esses vários aspectos, né? Por fim, a gente vai fazer um plano, né? Então, o que esse paciente precisa? Ele não tem adesão ao tratamento, então a gente vai tentar maneiras para que ele tenha adesão, né? Então, a gente vai separar os medicamentos, vai organizar por cor, né? Porque eu, por exemplo, atendo muito paciente analfabeto. Não adianta eu escrever várias coisas que para ele não vai aderir ao tratamento também, né? Então a gente vai pelas cores, por desenhos, né? Então, um solzinho, a lua, um prato de comida que tem que ser antes do almoço ou depois do almoço. E verificar também se a gente não precisa encaminhar esse paciente para uma nutricionista, para fazer uma atividade física, porque assim também não adianta um paciente diabético só estar tomando a metformina, né? E não se alimentar bem, não fazer uma atividade física. E às vezes, muitas vezes, eles nem sabem que isso é importante para a saúde deles, sabe? Todo esse contexto, assim, porque a gente sabe que às vezes, durante a consulta médica, por exemplo, eles não conseguem fazer tudo isso, né? E ali na consulta farmacêutica, a gente consegue dar uma atenção maior e poder encaminhar eles para diversos serviços que são importantes e que muitas vezes eles não sabem o quanto são importantes para a vida deles, né? Então, às vezes, também tu vai perceber uma demanda que esse paciente precisa de um psicólogo, né? Então, são várias coisas. E daí, assim, às vezes eu consigo fazer uma auriculoterapia que vai ajudar na insônia desse paciente, na ansiedade, mas às vezes ele precisa também voltar no médico para alterar a farmacoterapia dele, para incluir um medicamento, tirar, enfim. E daí, quando tem essa questão de encaminhar para um médico, por exemplo, a gente faz uma carta, descreve os problemas do paciente, coloca o que precisa ser alterado, né? E daí manda para o médico de referência desse paciente, né? Mas eu acho que é isso, assim, porque consulta farmacêutica é uma coisa muito longa, é muito ampla, né? E é extremamente importante, né? Porque a gente vê muitos erros que numa consulta a gente consegue resolver de maneira simples, né? E ajudar a dar qualidade de vida para as pessoas, né? Sim. Eu achei muito bacana quando você falou que às vezes tem paciente realmente que não sabe ler e que você tem que criar outras alternativas para auxiliar, né? Eu vejo isso assim, como nós profissionais a gente pode ter mais empatia com o nosso público, né? E como a gente pode realmente fazer a diferença na vida dessas pessoas e dar mais qualidade de vida. Flávia, assim, você sentiu resistência de alguns profissionais? Ou não? Você acha que essa parte da atenção do consultório farmacêutico é tranquila? Assim, porque dependendo do paciente, ele não faz distinção, né? Para ele, o importante é ser atendido. Mas você sente que tem um pouco de restrição, assim, ou não? Você acha que não, que é tudo tranquilo? Assim, em relação aos profissionais, muito tranquilo, assim, sabe? É até uma troca que a gente tem, às vezes. Como eu tô na atenção
básica. Isso é muito legal por isso. Às vezes o paciente chega na farmácia para mim, eu vejo e percebo, esse medicamento talvez ele consiga pelo processo estadual, né? Então eu vou lá, converso com o médico. Olha só, será que tem como tu pedir esses exames para a gente poder pedir pelo estado desse medicamento, né? Porque muitas vezes o paciente é um medicamento caro, né? E, por exemplo, o Forxiga, né? Que é quase R$ 200 às vezes. O paciente não vai comprar. A gente sabe, assim, alguns pacientes, né? Claro que tem pacientes que têm um acesso, né? Tem como comprar, mas tem paciente que não. Então, eu sempre consigo, assim, isso. Sempre o que a gente. Claro, né? Tem um limite também, né? Mas o que a gente consegue alinhar com os médicos sempre dá muito certo. Às vezes a gente faz algumas visitas multi também, então com a enfermeira, com a psicóloga, nutricionista. Então, eu não sinto assim preconceito. Eu acho que mais talvez dos pacientes. Eu digo isso porque eu estou fazendo a questão do desmame, né? E assim, eu tinha muitos pacientes para chamar e grande parte não veio, sabe? Não veio na primeira e na segunda consulta. Então, tipo, tu fica um pouco triste por isso, né? Mas os que vêm, eles veem a importância, né? E eles percebem como muda também o tratamento e a qualidade de vida, né? Então, a sementinha que a gente planta, com certeza eles vão estar levando para outras pessoas, né? Então, eu acho que é nesse sentido, assim. E o importante é a gente fazer a nossa parte, né? Sim, com certeza. Ótimo. Bom, Flávia, de que forma você acredita que essa experiência na residência vai influenciar na sua atuação como futura farmacêutica? Então, é uma coisa assim que eu já tenho sentido, né? Uma evolução muito grande como farmacêutica, como profissional e como pessoa, né? Porque a gente não consegue desvincular o profissional do pessoal, né? Mas, como eu falei, ter essa conexão com profissionais de outras áreas, gente, isso é muito, muito, muito legal. Porque tu sai da tua caixinha, né? A gente fica ali 5 anos estudando só com farmácia, 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 farmácia. E a gente acaba focando só nisso, né? Então, quando tem o contato com outros profissionais, isso abre, assim, sabe? Então, eu percebo que hoje em dia eu dou mais atenção à saúde mental, que é uma coisa tão importante e que muitas pessoas acabam não priorizando, né? E eu levo isso também para os pacientes, né? Eu acabo conversando, falando da importância da saúde mental também, né? Claro, nutrição, educação física, né? A atividade física é importante, né? Então, mas eram duas coisas que eu já tinha já sabia que era importante, né? Mas eu vejo que agora, estando em contato com esses profissionais, tu percebe que o paciente ele é integral, né? A gente tem que ver a saúde integral do paciente, né? E ele é tudo, né? Ele não é só o medicamento, ele é o que ele come, ele é o que ele pensa, ele é onde ele está circulando, né? Então é o todo, né? E isso é muito importante mesmo. Eu acho que eu entro uma farmacêutica e com certeza já tô na metade, né? Eu já me sinto outra profissional de saúde. Eu conheci a Flávia pelo TikTok enquanto procurava conteúdos sobre residência e queria entender melhor a rotina de uma residente em farmácia e por lá acabei encontrando seu perfil, né? E acho muito legal ter conteúdos no TikTok que mostram mesmo o dia a dia de uma residência, de uma residente, e que incentivem os jovens a conhecer mais sobre a farmácia, sobre a nossa profissão. Te motivou, Flávia, a compartilhar a sua rotina no TikTok? Sempre foi uma vontade, assim, de compartilhar a minha rotina como farmacêutica, né?
E me deu um start, assim, porque eu não via muito conteúdo sobre residência farmacêutica. A gente vê muito sobre residência médica, né? Aparece muito para mim. Mas sobre residência farmacêutica não aparecia. E eu percebi, eu lembro que eu postei o primeiro vídeo, assim, e muita gente falando, e daí tu se empolga também, né? Então, vou postar mais, vou postar mais. E as pessoas perguntam, e isso é muito legal, né? Porque eu também não conhecia muito sobre a residência, né? E hoje em dia as redes sociais estão aí para a gente poder ter essa conexão, né? E foi principalmente por conta disso, porque eu não via muito conteúdo sobre. Eu gosto muito de postar, eu acho bem legal, e poder também compartilhar para as pessoas, né? Porque muita gente não conhece. Então, pela rede social, a gente acaba se conectando e entendendo mais sobre as rotinas, né? Que eu realizo. Nossa, eu também acho muito importante, porque a gente que está na graduação, a gente começa a ver um pouquinho, se interessar mais, né, pela residência, e, e de fato, porque às vezes a gente escuta muita teoria. A farmácia faz isso, 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 mas ver é diferente. Eu gostei bastante. Então, continue. Agora, Flávia, fala qual é o teu perfil. Se alguém aqui estiver ouvindo o programa e quiser seguir também, quiser conhecer o teu perfil, como é que faz para encontrar? Então, meu perfil no TikTok e também no Instagram é @farmacêuticaflávia, tá? Vocês me sigam lá, que eu tô voltando a postar, daí uma paradinha, porque tinha muitas demandas da residência, mas tô voltando a postar de novo sobre a rotina, então tô sempre por lá. É isso aí, gente. Muito bom, Flávia. Bom, então estamos no final do nosso episódio. Agradeço a Flávia pela presença. Muito obrigada, Flávia. Muito obrigado, Raquel. Muito obrigada, Alessandra. E a todo mundo que está assistindo, né? Espero poder ter ajudado vocês a conhecer um pouquinho mais sobre a residência, né? E acho que é isso. A gente que agradece, Flávia. A gente deseja aí muito sucesso para você. E a gente espera contar com você aqui numa próxima oportunidade também, viu? Sim, Muito, me ponho à disposição. Muito obrigada, viu, Flávia? É isso, né, Raquel? A gente termina aqui o episódio de hoje, né? Sim, agradecemos a todos que estão ouvindo também. Não esquecer de seguir o FarmáciaCast no Instagram. Também ativar o sininho aqui para receber mais episódios como esse. E compartilhar com todos os amigos e familiares. Muito obrigada e até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.